Graça e paz, amados. Amém? Tome sua Bíblia, por favor. Quem trouxe Bíblia? Vamos abrir no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra da fé. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler juntos aqui, acho que no telão já está. Devem apegar-se ao ministério da fé. Vamos dizer juntos? Devem apegar-se ao ministério da fé. Com o que, gente? Com a consciência limpa. Repita comigo. Permanecer. Diga forte. Permanecer no ministério da fé. A palavra do Senhor para nós hoje tem uma absoluta convicção em Deus, que Deus tem algo direcionado para as nossas vidas nessa manhã. E quando eu meditava nessa palavra algumas semanas atrás, Deus trouxe muito forte ao meu coração os segredos da fé. E eu intitulei essa mensagem dos segredos da fé. Diga comigo, segredos da fé. Mas por que há segredos na fé, né? De fato, aqui nós temos homens, mulheres, jovens casados, jovens solteiros, os irmãos que estão casados há mais tempo. E eu queria fazer uma pergunta: aonde estão os homens de Deus? Você se considera, homem que está aqui, um homem de Deus? Você, mulher que me escuta, você se considera uma mulher de Deus? Para falar de fé, eu preciso associar a fé a uma vida. E quando nos intitulamos homens e mulheres de Deus, quando você se intitula um jovem de Deus, você é alguém que tem fé em Deus. Não é possível ser um homem de Deus sem andar em fé. Não é possível ser uma mulher de Deus sem desenvolver uma vida de fé. Porque, amados, a fé, ela está extremamente ligada à obediência a Deus. Não é possível falar de fé sem falar de obediência. Porque quem obedece, anda em fé. Quem desobedece, não tem fé em Deus. Não pratica a fé em Jesus. Para obedecer a Deus, é necessário ter fé nele. Deus, em sua trajetória com o homem, ele relata vários momentos onde ele pede coisas ao homem. Pede para que o homem faça determinadas coisas. Pede para que o homem se comporte, tenha atitudes em determinadas circunstâncias. Deus vai dando orientação do que o homem tem que fazer. E quando eu falo homem, eu não estou falando homem apenas do sexo masculino. Eu estou falando da raça humana. Eu estou falando do homem como criatura, como criação das mãos de Deus. Isso inclui as mulheres. Então Deus pede ao homem coisas. Mas o homem não consegue fazer aquilo que Deus pediu se ele não tiver fé. Então eu não tenho como separar a fé da obediência a Deus. Todo passo que nós damos rumo à promessa que Deus fez à sua vida, e entre a promessa se cumprir e a voz de Deus que falou com você sobre determinada coisa, existe um caminho, e nesse caminho Deus vai dar coordenadas, Deus vai dar direção a você e vai dizer: Márcio, faça isso. Andresa, você tem que deixar de fazer aquilo. Fulano, você tem que recuar, você tem que avançar agora, você tem que ficar calado, você tem que falar.
Deus vai dando instruções, e as instruções, quando não são cumpridas, relata-se e deixa óbvio e muito claro que se trata de uma pessoa que não anda em fé. Toda vez que nós desobedecemos a um mandamento da palavra, toda vez que nós não cremos no Evangelho e praticamos o Evangelho de Jesus, nós desobedecemos a Deus e não praticamos a fé. Mas existem alguns segredos nessa fé. Como ter uma fé então, pastor? Como desenvolver a minha fé em Jesus? Como praticar essa fé no meu dia a dia? Como colocar em prática na universidade, onde eu vou todos os dias, na escola, no trabalho, dentro do meu lar? Como é que eu posso desenvolver essa fé? Para desenvolver essa fé, existem alguns segredos que eu quero falar com vocês hoje. Nessa manhã de ceia, nós vamos encher o nosso coração de fé para ceiar. Porque até para ceiar, eu preciso obedecer. Porque a palavra do Senhor diz que eu preciso avaliar a mim mesmo, não é a vida do irmão. Eu preciso analisar a mim mesmo, minha vida, como é que eu estou andando diante de Deus, diante da sociedade, na minha casa. Quais são os meus comportamentos? Será que eu estou sendo uma pessoa séria? Será que eu estou sendo alguém que obedece às Escrituras Sagradas? Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia do Senhor. E hoje é um dia de tomar a ceia. Hoje nós estamos aqui no início do mês, e nós não podemos chegar diante desta ceia de qualquer forma. E o Espírito Santo falou com o meu coração, que nós precisamos reativar uma fé sobrenatural no nosso coração. E antes de entrar em alguns segredos que eu quero trazer para os irmãos hoje, sobre a fé, eu quero dizer que a fé também, além da obediência, ela está associada ao acreditar. Porque não é possível acreditar, aliás, não é possível ter fé em algo que eu não acredito. Para ter fé, eu preciso crer em Jesus. Jesus veio para te salvar. Será que você crê nisso? Será que sobre a salvação você acredita que realmente você é alguém que tem a salvação? Que se apropriou da salvação? Você precisa ter fé para ser salvo. Então é praticamente impossível andar na terra, viver com Deus sem fé. Porque como que eu vou crer num Deus que eu não vejo? A nossa fé cristã não está fundamentada em coisas, em objetos, em uma imagem de escultura. Por isso que vocês não veem aqui na igreja uma estátua do Jesus crucificado, ou da Maria, ou etc. A nossa fé cristã não está associada a coisas visíveis que os olhos humanos conseguem ver. A nossa fé cristã está associada a um crer dentro do coração, a uma fé, uma certeza de que Deus existe, de que Ele é invisível, mas real. Assim como você não pode ver o vento, ou alguém aqui consegue enxergar o vento. Nós não podemos enxergar o vento em si, mas eu posso sentir o vento passando por mim. Como eu posso sentir a sua doce presença passando aqui nesse lugar. Posso não vê-lo. E Deus nos chama hoje para um novo nível de fé. Nós vamos cear com um entendimento claro, aberto no nosso coração. E não se preocupe se ao terminar esta palavra você se diga, pastor, eu realmente não tenho fé. Eu achava que eu tinha fé. Talvez alguém vá terminar esse culto dizendo, eu pensava que tinha fé. Mas obrigado, porque o Senhor vai revelar ao nosso coração segredos. Amém? O primeiro segredo é que a fé é de fato invisível. Uau! Fomos doutrinados a vida inteira a acreditar em coisas, a nos apegar a objetos, amuletos, a pessoas que andam com amuletos pendurados no pescoço para trazer proteção a ela. Há pessoas que andam com roupas do avô, do pai, porque aquela roupa me dá proteção. Há pessoas que têm em casa objetos que dizem que vão afugentar más energias. A fé que Jesus veio ao mundo trazer para mim e para você
não está baseado nessas coisas. A fé tem o seu firme fundamento em coisas que não são possíveis enxergar com os olhos humanos. A fé ela é invisível. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz: porque andamos por fé e não por vista. Amados, a palavra é muito clara, o verbo é andar. Isso fala de vida, de dia a dia, de história. Eu não posso andar baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, baseado nas notícias políticas, nas notícias do noticiário, que está a falar que o mundo vai se acabar, que está a falar que não vai ter dinheiro, que o câmbio disparou, todo mundo vai morrer de fome. Nós somos uma igreja que não andamos pela vista, nós andamos por fé. Eu não ando e não me movo pelas notícias humanas. Eu não ando e não me movo pelos diagnósticos médicos meramente humanos, apesar de respeitar e honrar a medicina. Eu louvo a Deus pela vida dos médicos. Eu louvo a Deus pela inteligência do homem que está extremamente desenvolvida. Eu louvo a Deus porque Deus tem usado a inteligência humana para salvar pessoas. Mas eu subjugo a inteligência humana quando eu tenho uma fé sobrenatural que não anda por coisas visíveis. A minha fé e a sua fé não pode estar baseada em um laudo médico, como recebemos recentemente vários laudos médicos aqui de irmãos, e me ligaram desesperados: pastor, meu Deus, a chorar com laudos. E qual é a posição da igreja? Qual é a posição do homem, da mulher de Deus? Está aqui o laudo. E está aqui dentro do meu coração um Deus vivo e poderoso, que está acima de toda e qualquer enfermidade. A fé que eu creio, o primeiro segredo é que ela é invisível aos meus olhos naturais. Ela transcende aquilo que os meus olhos conseguem enxergar. Eu não sei se você está entendendo aqui. Não interessa quão profunda e quão grave é a tua enfermidade. Eu quero te dizer que você serve a um Deus vivo e que você precisa desenvolver a sua fé, crendo que Deus pode fazer milagres. Não baseie a sua fé em coisas visíveis. Não tenha a sua fé consolidada em um fundamento. Eu estou feliz com Jesus porque eu tenho certeza que vou receber meu salário no dia 30. Há pessoas que colocam a fé no salário que ganham. Há pessoas que vivem baseado naquilo que ganham. E quando aquilo lhe é tirado, o mundo dela se acaba. Porque a fé dela não está baseada nas coisas do alto, mas sim nas coisas visíveis da terra. Meu amado, entenda uma coisa. É Deus quem te sustenta. Só ouvi um aleluia nessa igreja. Não, é Deus quem te sustenta. Não é teu patrão, não é a empresa. Não, é Deus quem te sustenta. Você precisa crer nisso. Crer no invisível. Crer naquilo que teus olhos não conseguem enxergar. Não fica apegado a esses míseros kwanzas que tem na tua conta. E que te dão a segurança. Uau, você se sente, né? Confortável. Deus quer te levar muito mais além do que isso. A fé, de fato, é invisível. Segundo segredo que eu quero falar hoje é que a fé vem pelo ouvir. Diga, ouvir. Sabe que nós temos dificuldade de ouvir? Nós somos muito hábeis em falar, em apontar, em falar que fulano está errado, em acusar o outro. Nós temos muita dificuldade de ouvir. E há irmãos que estão na nossa igreja que oram, mas quando é para ouvir a Deus, ele não consegue parar para ouvir a Deus. Mas sabe orar como ninguém. E às vezes Deus está te chamando para passar 2 horas em silêncio. 2 horas na presença de Deus em silêncio para ouvi-lo. Nós temos dificuldade para ouvir.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, no versículo 17, a palavra do Senhor diz: de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê, pastor? Diga comigo, a palavra, de novo, a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Como é que eu faço então para ter fé? Uma fé fervorosa em Cristo. Uma fé fervorosa em Deus. Meu irmão, escute aqui o que eu vou lhe falar agora. A fé se alimenta da palavra. O que dá combustível à tua fé é a palavra de Deus. Não tem como desconectar, é a fonte. A fonte para ter uma fé fervorosa no Senhor é a palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aqueço a minha fé. Mais eu tiro os meus pés desta terra e passo a viver uma vida sobrenatural. Quanto mais eu me alimento da palavra. Por que então tantos crentes que vivem uma vida derrotada, fracassada, uma vida cheia de tribulação que nunca se resolve? Eu não sou contra a tribulação, inclusive eu estou escrevendo um livro, o nome do livro se chama Que Venham as Tribulações. Para você ver como eu não sou contra. Porém, as tribulações não podem permanecer. Elas têm que passar pela nossa vida para que nós cresçamos. Mas é muita gente que passa pelas tribulações e ficam a dar voltas do mesmo jeito que Israel ficou. A dar voltas no deserto por falta de fé, por desobediência a Deus. Pessoas fracas. Uma vida espiritual fraca é uma vida que não tem como fundamento básico a palavra de Deus. Nos alimentamos de tudo, menos da palavra de Deus. E hoje a nossa geração, escute, na minha, quando eu me converti, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha canais onde eu podia assistir e me alimentar da palavra. Para você ter acesso, você tinha que comprar cassetes, fitas, era muito difícil ter acesso. E nós não tínhamos tantas oportunidades. Mas nós tínhamos a Bíblia na mão. E sabe o que acontece com os crentes de hoje? Eles deixaram de ler a Bíblia para assistir vídeo do YouTube. Parou-se de ler a Bíblia. A turma está substituindo a leitura das Sagradas Escrituras. E eu também não tenho nada contra pregações no YouTube, nada disso, eu não tenho nada contra. Mas isso não pode substituir a leitura da palavra. Se a minha fé depende completamente da palavra, é por isso que muitos estão fracos. É por isso que muitos irmãos chegam na igreja abatidos, pastor, estou muito mal, não sabe o que se passa. A fé frágil é uma fé que não se alimenta da palavra de Deus. Amados, a Bíblia é clara, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando encontramos esses irmãos nessas circunstâncias, nessas dificuldades, depois o casamento fica mal, depois a vida já não é mais a mesma, a primeira pergunta que a gente faz é: como está a sua comunhão com Deus? Simples. Eu comungo com Deus por meio da sua palavra, por meio da oração. E aquele irmão não vai dizer: ah, pastor, realmente faz 1 ano que eu não leio a Bíblia. Eu só leio a Bíblia aqui no culto. O pastor Fernando brinca, né? Vamos ler o capítulo do dia. A gente fica aqui todo mundo rindo. Mas isso é uma vergonha. Desculpa lá, meu irmão. Como é que você só lê a Bíblia no único capítulo que o pastor Fernando ou eu estou aqui lendo na igreja? Estamos raquíticos espiritualmente falando, estamos morrendo, definhando literalmente, porque não temos tempo com as Sagradas Escrituras. A fé vem pelo ouvir. Primeiro ponto, a fé, ela é invisível. Segundo segredo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Terceiro ponto, a fé nasce pequena.
A mesma fé para mover um milagre e ressuscitar um morto, muitas vezes não é a mesma fé que você tem que desenvolver para ter o dinheiro do táxi para vir para a igreja. Muitas vezes queremos ter uma grande fé quando não desenvolvemos o pequeno, quando não desenvolvemos coisas simples na nossa vida. Deus quer nos ensinar. E é engraçado que a fé, ela nasce pequena, mas mesmo uma fé pequena pode mover montanhas. Mesmo uma fé pequena pode movimentar e provocar grandes milagres. Mas eu preciso entender que a fé, ela se desenvolve, ela cresce. Não é aquilo que eu tenho fé e acabou, já está. Não. A fé, ela nasce pequena e ela vai crescendo. À medida que eu cresço nesta consciência, na medida que eu me alimento da palavra, na medida que eu me dedico à presença de Deus, a minha fé vai crescendo. Todas as vezes que vocês chegam na igreja, chega em uma célula e é edificado, aquela semente vai crescendo. A fé é como uma semente pequena, mas com o DNA de ser uma grande árvore, de ser poderosa. Eu e você precisamos entender. Talvez você não tenha a fé que o pastor Fernando tem, mas você vai dizer: eu estou em constante crescimento, buscando crescer na fé. Comece a praticar coisas simples. Comece a declarar a palavra e viver essa fé em coisas pequenas. Comece a aplicar no teu dia a dia, dentro de casa, no teu relacionamento. Comece a orar e declarar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver um milagre acontecendo aqui. Eu quero ver essa circunstância mudando por meio da palavra profetizada. Eu quero ver o Senhor fazendo coisas assim. Eu começo a experimentar pequenas coisas e vou crescendo. E sabe o que vai acontecendo comigo e com você? É que cada vez que você experimenta um nível de fé, vence naquele nível, vai para o próximo degrau, você vai ficando cada vez mais ousado na fé. Você começa a pedir coisas agora que não pedia antes. Você começa a crer em coisas que você não tinha coragem de acreditar que podia acontecer. Porque a tua fé, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Você vai ficando mais ousado na oração. Você vai ficando mais ousado nos pedidos que você faz para Deus. Os irmãos já devem ter visto que eu estou de carro novo. Sim ou não? Sim ou não? Os irmãos que observam. Irmãos, eu não saio pedindo carro a ninguém. Eu nem tinha essa oração no meu coração. Mas chegou um dia que eu me irritei tanto com outra circunstância, com outro carro, que eu subi o elevador de casa e disse: Deus, em nome de Jesus. Eu sozinho dentro do elevador, eu disse: em nome de Jesus, eu profetizo um outro carro. Coisas ousadas, Deus vai começando a colocar no seu coração para que você cresça. E veio o carro. Amém? Não é para ficar com inveja não, é para dizer glória a Deus, aleluia. Não fique com inveja do pastor não, é pecado inveja, viu? Vai para o inferno quem tem inveja. Quando você vê o irmão prosperando, você diga: Senhor, glória a Deus pela prosperidade do apóstolo Itamar. Que bênção! A nova casa dele, o novo carro, amém? Novo emprego, a empresa do Clêmen está prosperando, eu fico feliz. Amém? Eu não vou ficar aqui com inveja do irmão. Mas eu quero estimular a tua fé hoje. Cresça na fé. Comece pequeno, ela começa às vezes pequeno. Ela não precisa ser aquela fé gigante inicialmente. Comece em coisas pequenas. Comece a orar pela dor de cabeça do teu filho, a febre. Você só acredita no Tilenol, só acredita no paracetamol. É uma fé no paracetamol, mas não tem a fé para orar. Comece a dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu vou dar esse remédio a esse menino, mas eu creio na cura. Eu profetizo a cura, eu profetizo. Comece a colocar a tua oração em prática, em pequenas coisas. E você vai desenvolvendo, você vai ficando cada vez mais animado. E amanhã você vai estar pedindo grandes coisas a Deus, amém?
A fé, ela começa pequena, ela nasce pequena. Deixa a fé nascer no teu coração. O quarto segredo, a fé precisa crescer. Opa! Vamos ler na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, olha isso, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Olha o que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Paulo percebeu que a fé, ela cresce. É uma curva, assim, né? Infelizmente, de alguns é para baixo a curva, né? Mas ela deveria ser uma curva crescente. Pastor, uau! Enquanto o senhor está falando, eu notei que eu estou estagnado na fé. Alguém aqui se sentiu assim? Tipo, parece que eu parei na minha fé com Deus. Parece que eu fiquei num nível que eu não cresço mais há muito tempo. E eu estou nesse nível estagnado. Não desenvolvi ela, não cresci ela, não fiz, sabe, não me entreguei mais ao Senhor, não busquei mais ao Senhor. A minha fé é estagnada. Paulo disse, crescendo a vossa fé, para que sejais abundantes nele. Deus está nos chamando para alimentar essa fogueira da fé, a colocar lenha, a pôr oxigênio, para que esse fogo cresça. E a fé literalmente precisa desse combustível para que ela cresça, senão ela se apaga literalmente, meus irmãos. Houve momentos na minha vida que eu percebi que o fogo da minha fé estava baixando, ou que estava simplesmente no mesmo nível por alguns meses. Eu disse, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso voltar às escrituras sagradas, eu preciso ler mais, eu preciso me alimentar mais, porque na medida que eu me alimento, vai ser exatamente a medida da minha fé desenvolvida, ou não. Quanto alimento você tem dado para desenvolver a tua fé em Jesus? A fé no Evangelho, de crer e obedecer. Escute bem, todas as vezes que a sua fé for crescendo, Deus vai te colocando e te pedindo mais coisas para um novo nível de obediência. Toda vez que a tua fé cresce, cresce o nível de pedido de Deus para que tu obedeças. Quanto mais você cresce a sua fé, mais Deus te chama para o lugar da renúncia. Está na hora de deixar isso, minha irmã. Está na hora de abandonar essa amizade. Está na hora de largar esse relacionamento que não te leva para Deus. Está na hora. Está na hora de você largar mão de coisas. Está na hora de você parar de falar palavrão. Lave esta tua boca com lixívia, da melhor que tiver na cidade. O Espírito Santo vai te pedindo coisas e Ele vai limpando você. Ele vai poldando você. Quanto mais eu cresço na fé, mais Deus polda a árvore. Mais Deus limpa ela. Sabe para que Deus limpa? Para que ela cresça. Quem entende aqui o Clemes sabe disso. A árvore, ela precisa ser limpa. É ou não, Clemes? Para que ela cresça. Do mesmo jeito é o Senhor conosco. Ele quer limpar, meu irmão, todos nós, escute aqui, todos, sem exceção, a começar desse aqui que está falando. Todos precisamos e temos coisas a limpar em nossa vida. Temos coisas a corrigir. E se você acha aqui que não tem coisas a ser corrigidas na sua vida, a sua situação está extremamente delicada. Porque o orgulho já possuiu no seu coração e você já não acha que não precisa de mudança. Acha que não precisa de mudança, que nasceu assim, que vai morrer assim. O Senhor quer nos limpar. Mas Ele vai nos limpar à medida que a nossa fé for crescendo, for amadurecendo. Depois vai passar os anos, com tanto crescimento, você vai olhar para trás e vai dizer, uau, nem sinto mais falta disso. Nem sinto mais falta de fazer aquilo que eu fazia no passado, que desagradava a Deus. Porque teu nível de obediência vai para uma nova fase, um novo estágio. Amém, amados? A fé precisa crescer. O quinto segredo da fé é que a fé age pelo amor. Diga comigo, a fé age pelo amor. A fé, ela age pelo amor. Tudo que Jesus fez na terra foi conduzido pelo amor ao próximo. Sim ou não? Tudo que Jesus fez, quando Ele fazia determinados milagres,
ele era movido por compaixão. E aí você tem os ingredientes certos para um milagre acontecer: compaixão, fé, obediência a Deus. Essa é a fórmula do milagre. Compaixão, fé, obediência a Deus. O milagre acontece. Deus sempre vai fazer coisas extraordinárias quando aquilo for feito para a glória dele, para que as pessoas sejam salvas e para que se cumpra o mandamento que Jesus deixou, só 2: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, e amarás quem? Ao teu próximo. Essa receita é infalível. Pastor, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre. Deus faça um milagre na vida de algum irmão. Tens compaixão? Move o teu coração de amor por ele. Se teu coração tem compaixão, se tens uma fé desenvolvida, se andas a obedecer a Deus, lembre-se, a fé está associada à obediência, a deixar coisas, a seguir comandos, a obedecer. E somos uma geração difícil de obedecer. Difícil de obedecer comandos. As gerações antepassadas tinham mais facilidade de obedecer. A nossa já é uma geração mais rebelde, mais autossuficiente, sabe? E é uma geração que se opõe ao desenvolvimento da fé. Porque a fé nos conecta a Deus e nos faz obedecer a Ele sem questionar. Há pessoas que estão querendo ensinar a Deus. Há pessoas que estão querendo refutar princípios da Bíblia, dizendo que Deus está errado e que ela está correta. Não é bem assim, pastor. Sabe aqueles irmãos? Não é bem assim essa palavra. Mas não é tudo isso. Queremos colocar algumas vírgulas, algumas reticências daquilo que Deus falou. Porque não temos uma fé que obedece e que se move no sobrenatural. Porque não há tantos milagres em nosso meio? Porque nos falta fé, nos falta obediência a Deus. Deus não se move em ambientes, em pessoas com um coração desobediente e que não tem fé. Deus não se move. A fé, ela vai agir sempre associada ao amor. A fé nos conduz a amar o próximo sempre, sempre, sempre. Tua fé, quanto mais tu cresces na fé, mais tu vais amar o teu irmão, mais vais amar o teu vizinho. Mulher, vais amar mais o teu marido quando tua fé for crescendo. Homem vai amar muito mais a mulher e vai se sacrificar por ela, vai se mover no amor ágape, que é aquele amor sacrificial. Só se move no amor sacrificial por uma mulher. Não estou dizendo que a mulher é tão difícil assim não, tá, irmão? Mas eu estou dizendo que para um sacerdote, um homem, um chefe de família se mover no amor ágape, que é um amor sacrificial pela esposa, ele precisa ter muita fé no coração. Sabe por quê? Porque senão ele vai reclamar de Deus, vai reclamar da igreja, vai reclamar da instrução do pastor, que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mano, isso está no Evangelho. Amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Isso é uma ordem, uma direção. Deus deu um comando. Não conseguimos, sabe por quê? Porque o nosso coração não tem fé. Eu não tenho fé em Deus suficiente para me sacrificar a mim mesmo, meus ideais, esmagar o meu orgulho, sabe? De não conseguir pedir perdão. As pessoas que conseguem desenvolver uma vida de perdão, pastora Cássia, muito livre no coração, elas são uma pessoa que tem uma fé muito desenvolvida e amadurecida. Quem não perdoa, quem tem dificuldade de perdoar, não vive em fé. Eu não sei se vocês estão conseguindo associar. O coração que perdoa, que libera, que ama um inimigo. Porque amar os amigos é muito fácil. O coração que ama o inimigo é um coração que explodiu num crescimento de fé absurda em Deus. Entendeu? Nós vamos reduzir a 99% os problemas nos relacionamentos, sabia?
Nós vamos resolver mesmo assim, resolver os problemas de casamento, problemas de filho, endemoniado. Vamos resolver tudo. Sabe como? Com uma fé desenvolvida em Deus. Uma fé desenvolvida vai se mover no amor. Sexta. Deixa eu olhar aqui o relógio. Estou terminando. Sexto segredo. A fé, ela é provada. Uau, essa ninguém quer, né? Deus prova a fé do teu coração. Sabe para quê? Para você mesmo, porque Ele já sabe se você tem fé ou não. Deus já sabe. Deus conhece todas as coisas. Mas Ele prova a fé que está em teu coração, em qual nível de fé você está, para que você mesmo olhe para o resultado da prova e diga, eu venci. Ou diga, não, eu estou mal, preciso melhorar. A fé, ela é provada, sua fé é provada para ser aprovada. Diga comigo, a minha fé é provada para ser aprovada. Não é para você ser reprovado na classe. Há muitos irmãos que estão a repetir classe da fé o tempo todo. O irmão não sai da primeira classe, já vai um velhinho, não sai da primeira classe. Porque não consegue desenvolver a fé. Tiago diz, sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência. Somos provados o tempo todo em nossa fé. Deus prova o nosso coração. É por isso que vem as dificuldades. É por isso que é importante que cada um de nós passemos por tribulações. Porque se não tem tribulação, não tem desafio, não tem fé em crescimento, e o resultado disso é estagnação. Não há crescimento em ambiente confortável. Escute. Você que é pai, cuidado com o conforto que você dá a seu filho. Às vezes é importante colocar espinho na cama dele, picos na cama dele, para poder ele sentir. Ei, não dê tudo que seu filho perde. Não dê tudo que seu filho perde. Ele tem que aprender a frustração do não. Ele tem que chorar. Tem um amigo meu lá no Brasil que diz, deixa chorar, criança, porque chorar não rasga a boca, não. E não rasga mesmo. Há pais que não podem ver o filho chorando. Não está chorando. O que foi meu filho? Tem que resolver, tem que dar alguma coisa a ele para ele parar de chorar. E fomos acostumando, né? Pega a chupeta, aqui chama chupeta, Cássia. Pega a chupeta, o menino começou a chorar, empurra a chupeta na boca. Sabe o que acontece? Tá um bocado de marmanjo, de 30, 35 anos dentro de casa, na casa dos pais. Sabe por quê? Porque toda vez que ele chora, o pai mete a chupeta na boca dele. Tira a chupeta e deixa ele chorando a noite toda. Ambiente de conforto não é um ambiente de crescimento para ninguém. O conforto não te faz crescer. Não te faz. Você precisa ser provado para que cresça. Temos desafios? Sim. E toda vez que você tiver um desafio, lembre-se disso. Deus está provando a tua fé. É mais um segredo revelado da fé que eu preciso desenvolver. Então não se abata com a dificuldade. Não fique assim se acabando. Sabe, os irmãos que ficam assim. Eu sei que é duro. Eu sei que é difícil. Receber notícia ruim é uma coisa muito difícil de digerir. Receba, tenha aquele primeiro impacto, mas deixe o seu coração concentrado e conectado na fé. Uau, Senhor, que terrível essa situação que eu estou vivendo. Eu sei que ela é terrível, mas eu sirvo a um Deus vivo. A minha fé está acima dos problemas. A minha fé em Ti, Senhor, é naquela hora que Deus prova o teu coração. Da mesma forma como Jó foi provado ao extremo, tudo lhe foi tirado. O diabo tem a capacidade de desafiar Deus na situação de Jó. Mas Deus conhecia o que havia de essência no coração do Jó. E disse, pode tirar tudo dele. Esse é meu. Será que Deus pode dizer isso de você? Pode tirar tudo dele. Essa é minha. Essa não vai me abandonar.
Essa não vai me deixar para trás. Essa não vai negar a fé. Essa não vai correr quando as coisas apertarem. Esse irmão não vai deixar de vir para a igreja porque não tem dinheiro. Esse irmão não vai deixar de ir para a célula, não vai deixar de orar, não vai deixar de ler a Bíblia porque a situação está difícil. Ele não vai deixar de orar porque não tem o que comer hoje na hora do almoço. Deus conhece o teu coração e te põe prova para provar a fé do teu coração. Estávamos falando ontem, né? Eu estava com uns amigos e a gente estava falando, está havendo um boom imobiliário, está todo mundo querendo subir as rendas. Todo mundo está querendo subir as rendas aqui em Angola. Será que seu coração estremece com a notícia dessa? Ou será que seu coração se conecta a Deus e diz: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar? Será que você é essa pessoa? Será que você... Toca essa música aí, meu irmão. Só de ouvir já me dá vontade de chorar. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. O penúltimo segredo da fé, ela é um escudo. Acho que os irmãos tinham esquecido, né? Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobre o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Pastor, minha família está se levantando comigo, fazendo feitiço contra mim. Pastor, colocaram tala para eu pisar. Onde está a sua fé? Você está com medo de tala? Só tem medo de tala quem não anda em fé. Só tem medo de feitiçaria quem não tem fé, quem não está armado com o escudo da fé. Se você não tem escudo, você vai ficar com medo dos bruxos, das palavras de inveja dentro das empresas. Sabe aquela comida que a funcionária leva consagrada de feitiçaria para poder levar para o dono da casa ou para o patrão comer, para que aquele patrão nunca demita ela? Eu já disse, eu posso comer até escorpião. Eu posso comer tudo. Se comeres alguma coisa mortífera. Vamos, igreja, vamos. Não te fará mal algum. O escudo da fé me protege. O escudo da fé me protege. Não sei se você está entendendo. Minha mãe está fazendo feitiçaria, mandando amaldiçoando minha família. Não sai nem da boca dela, as palavras já caem por terra. Porque quando aquela palavra, aquele dardo inflamado do demônio, do diabo, contra a sua vida, quando é lançada, já viram o Iron Dome de Israel, como funciona? Nações mandam mísseis, mas existe ali um domo de ferro que abate todos os mísseis. Todo dardo inflamado contra a sua vida cai por terra quando você anda em fé. Meu irmão, em nome de Jesus, você e eu precisamos desenvolver uma fé, porque através da fé você está plenamente protegido. Para encerrar, a fé salva. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois... Diga de novo. Pela graça sois... Por meio de quê?
Engraçado, né? É a fé, meu irmão. Até para ser salvo, quem não tem fé não consegue acessar. É por meio da fé que eu acesso a graça de ter a salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não nasce em si mesmo. A fé não nasce de você. Não é você quem gera a fé. Até a fé que você tem não é sua. Ela vem de Deus para você. Ela é um dom que Deus te dá. O dom de você crer em coisas invisíveis. O dom de você profetizar. Quantas vezes eu estou nesse púlpito profetizando sobre Angola. Deus, em nome de Jesus, desperta a nação angolana. Levanta, eu vejo no meu espírito, Deus está levantando um exército de jovens da nação angolana, jovens adoradores. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Eu creio que tu estás agora destronando o espírito da miséria. Eu creio que tu estás destronando o espírito da miséria que atua nesta nação. E eu vejo a prosperidade entrando nas casas, nos vilarejos. Eu vejo Deus entrando nas famílias, resgatando famílias, lares, meu irmão. Quando eu oro em fé. Eu não oro na dimensão da minha carne. Eu não oro baseado na destruição que eu estou vendo. Eu olho para os muros de Jerusalém e eu digo: Deus, tem uma obra a ser feita. Eu creio que tu vais levantar ajudadores. Quando Neemias enxergou Jerusalém, escute, havia uma destruição absurda. Era impossível restaurar os muros de Jerusalém. Mas Neemias, usado por Deus, até os reis olha para Neemias e diz: o que é que tu precisas para que essa cidade seja construída, reconstruída? Quando Deus coloca uma visão no teu coração sobrenatural, uma visão que está muito além daquilo que teus olhos naturais conseguem ver, uma visão em uma outra dimensão. Quando Deus põe essa visão no teu coração, Ele vai fazer com que os reis da terra te procurem para te dizer o que tu precisas para cumprir essa missão. Vai vir recursos, vai vir madeira, vai vir prata, vai vir ferro, vai vir ouro, vai vir terra, vai vir pedra. O que é que tu precisas? Vai vir sobrenaturalmente. É a fé sobrenatural. Pastor, eu tenho uma visão. Mas para cumprir essa visão, eu vou precisar de muita ajuda. A fé vai mover o sobrenatural em direção a você. Meu amado, quando você desenvolve essa fé em Deus, o mundo espiritual se volta para você assim, olha. O mundo espiritual se volta. Deus começa a dar ordem a pessoas. E Deus vai chegar para um irmão e vai dizer: paga o aluguel, a renda desse mês do André. Paga a renda do Jacques. Deus vai mandar outra pessoa. Deus vai falar a outras pessoas para direcionar você. Entrega aquele carro, não é teu, é dele. E Deus vai dando ordem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Coisas sobrenaturais começam a se mover. Deus vai falar com o chefe e vai dizer: a promoção desse cargo não é para essa pessoa. A promoção desse cargo é para esse jovem aqui. É para você. Você vai ser promovido agora. E eu creio que Deus está promovendo a mim e a você a coisas sobrenaturais. Com o crescimento da tua fé, o mundo espiritual muda. É por isso que temos um chamado profético. Porque o chamado profético é impossível desenvolvê-lo sem fé. Impossível. Porque o chamado profético te põe para ver coisas invisíveis acontecendo. Eu vejo um culto cheio com 5.000 crianças. 5.000 crianças adorando a Deus. Isso é loucura, pastor. Não, meu irmão, você tem um chamado profético. Profetize e traga a existência
Uma fé sobrenatural que ativa coisas que estavam adormecidas, coisas que estavam paradas, riquezas que estavam escondidas debaixo da terra, vão começar a brotar quando você ativar a sua fé extraordinária em Deus. Aí agora nós vamos ceiar. Agora nós vamos ceiar. Vou chegar diante da ceia do Senhor como? Deus, os segredos revelados da fé no meu coração. Eu quero ir para um novo nível hoje, Senhor. Eu quero ir para uma nova dimensão em Ti. Eu não posso viver nas águas rasas, superficial. Eu quero hoje mergulhar profundamente para um novo nível. Nível em Deus, nível de relacionamento, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Jesus. Há pessoas aqui que Deus vai colocar em cargos importantíssimos dessa nação. Assim como foi Daniel, assim como Deus colocou José, aquele rapaz esquecido, rejeitado pelos seus irmãos, mas de uma fé inabalável, de uma fé alimentada, gerida pela presença de Deus, fortalecida pela palavra do Senhor. Aquele jovem foi crescendo, ao ponto de Deus encaixá-lo em uma posição estratégica da nação, ao ponto de Deus torná-lo no provedor de nações. Sabia que Deus pode te levantar para prover a nações? Mas você se acha tão inferior, tão pequeno, você se acha uma formiga. Mas eu quero te dizer que você não é pequeno. Talvez aos teus olhos naturais você se ache assim, mas o Espírito Santo está te dizendo: filho, filha, tu és grande. Tu és grande, e o plano que eu tenho para a tua vida é grandioso. Não te detenhas. Os pastores podem me ajudar a servir a ceia, por favor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos fazer isso posicionados. Deus proverá quando o azeite e a farinha, aleluia, quando as tuas forças se esgotarem, meu irmão, Deus provê.